Nova parcial de ingressos para Fluminense e Vitória. Informação sobre Germancano, jogador que pode retornar nesse domingo. Clubes brasileiros podem pagar taxa milionária no Super Mundial de Clubes. Então, um vídeo recheado de informações para você. Deixe o seu like, ative as notificações, porque você vai ajudar demais a Central Fluminense a continuar crescendo, beleza? Eu vou começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque tem jogos importantes nessa rodada. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, tem jogo rolando pela rodada número 5. Por enquanto tá Corinthians 1-1 com o Sport, tá? Jogo acontecendo lá na Neoquímica Arena, onde o Fluminense venceu no meio de semana. Vai ter Vasco e Flamengo 6h30. Grenal, 9 da noite, no estádio do Grêmio, né? Na Arena do Grêmio. Juventude e Mirassol no domingo, 11 da manhã. São Paulo e Santos, 4 da tarde. Atlético Mineiro e Botafogo, 4 da tarde nesse domingo. Fluminense e Vitória no Maracanã, 6h30. Fortaleza e Palmeiras, 6h30. Bragantino e Cruzeiros, 8h30. E Bahia e Ceará, 8 da noite na segunda-feira. Então essa é a rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense, vou colocar a classificação agora na tela. O Fluminense iniciou muito bem e quer continuar nessa pegada para ficar nas primeiras posições aí. A gente, quem sabe, sonhar com um G4 ou até mesmo um pentacampeonato brasileiro. Tem muita gente falando em pentacampeonato, né? A classificação, por enquanto, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, vai ter os jogos de hoje, né? Que vão mudar muita coisa aí, ou não, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Ceará. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Bragantino, sexto, Vasco em sétimo. O Juventude, Mirassol e Internacional. Eu fiz uma live nesse sábado, né? Mais cedo, na hora do almoço, falando sobre isso, né? O início do Campeonato Brasileiro. Essas rodadas iniciais, claro que é bacana você começar bem, começar criando essa gordura, pontuando nas rodadas. O Fluminense fez, 9 de 12 pontos. É uma campanha legal, show de bola, né? Flamengo e Palmeiras aí, 10 pontos em 12 também. Mas a gente vê, né, que, todo respeito do mundo, Ceará, o Juventude, o Mirassol, o Vasco, o Bragantino e até o Cruzeiro, talvez, o desequilibrado Cruzeiro, não vão estar brigando por essas posições. Por isso que a gente aqui da Central Fluminense sempre fala, né, cara, para ter um pouquinho de cautela na hora da gente afirmar as coisas. O Fluminense vai brigar pelo título brasileiro. Eu acho que tá muito cedo ainda pra gente realmente falar isso. Terão 12 rodadas antes do Mundial de Clubes. Eu acho que até lá dá pra gente já separar quem vai brigar pelo quê. E aí vai depender da consistência de resultados do Fluminense, até porque a gente tem um elenco com força desconhecida. Eu falo isso na live desse sábado. Por quê? A gente tem muitos jogadores jovens que ainda não se provaram e não mostraram todo o seu potencial. Agora tem o Facundo Bernal voltando a aparecer bem com o Renato Gaúcho, mas a gente tem o Lescano, a gente tem o Hércules, a gente tem o próprio Gabriel Fuentes, que ele se afirma no início aí da temporada. Só que eu ainda acho que o Fuentes pode jogar muita bola, o Hércules pode jogar muito mais do que ele vem jogando. Tem Riquelme, tem Isaac, tem Lavega. Então, assim, tem muitos jogadores aí do Fluminense com uma força, uma qualidade desconhecida até para nós, tricolores, que podem mudar o Fluminense de prateleira nesse campeonato, nas competições. Eu acho que o Fluminense é muito forte para a Sul-Americana. Mas pro brasileiro, hoje, cravar que o Fluminense briga pelo título, eu acho muito cedo, até porque são 4 rodadas apenas. Mas é isso que o Fluminense tem que fazer, pontuar, estar perto ali das primeiras colocações, até porque eu acho que a prioridade número 1 do Fluminense é disputar a Libertadores ano que vem. Não dá para o Fluminense não jogar a Libertadores com a quantidade de vagas que tem no Campeonato Brasileiro. Eu até acho estranho o Fluminense não estar jogando a Libertadores. É muito estranho ver o Fluminense fora da Libertadores. A gente se acostumou a ver o Fluminense em praticamente todas as Libertadores nos últimos anos, sempre disputando, foi campeão em 2023. Então o Fluminense tem que voltar. E aí, claro, melhor dos mundos é sendo campeão de alguma Copa, Sul-Americana ou Copa do Brasil, e aí ingressa na Libertadores. Mas se não, o caminho mais seguro, mais fácil
é o Campeonato Brasileiro por conta da quantidade de vagas muito grande. Você ficar em oitavo, você consegue, na maioria das vezes, você pegar uma vaga de pré-Libertadores, participar da Libertadores. Então, eu acho que esse tem que ser o foco do Fluminense, mas, claro, continuar nessa pegada, o Fluminense continuar pontuando, é importante vencer o Vitória, pra gente emendar essa sexta vitória seguida, em sequência, contando Brasileiro e Sul-Americano, e sendo também a quarta seguida no Campeonato Brasileiro. É isso que o Fluminense tem que mirar antes do Mundial de Clubes. Criar uma gordura satisfatória e trazer reforços para, quem sabe, de fato, estar nessa briga do título até o final. Mas tá aí os jogos, a classificação para você, torcedor tricolor. Agora eu quero falar do Germancano, porque o Germancano, ele é um dos artilheiros do Brasil no momento, junto com o Pablo Verratti. Pelo menos até esse sábado tem jogo do Pablo Verratti contra o Flamengo. E o Cano ainda não marcou no Campeonato Brasileiro, tá, gente? É uma matéria trazida pelo Globo Esporte. A informação é que a última vez que ele demorou tanto para marcar no Brasileiro foi em 2022. Ele terminou aquele Brasileiro com 26 gols, foi o artilheiro do campeonato. Tomara que o Cano marque contra o Vitória e engrene. Mas, curiosamente, o Cano nunca marcou no Vitória. Nunca marcou no Vitória. Mirassol e Vitória são ambas equipes que o Cano da Série A ainda não marcou. O Mirassol, o Cano nunca enfrentou, né? Nunca teve essa oportunidade nem pro Fluminense, nem pelo Vasco. E o Vitória, realmente, o Cano já enfrentou algumas vezes e não conseguiu marcar. Será importante para o Germán. Muita gente tem questionado as suas atuações, falando que ele virou um atacante que só faz número contra equipes mais fracas. Eu acho que o Germancano está precisando realmente dessa resposta, dar essa resposta para esse torcedor que está desconfiado. Eu entendo as críticas, todo mundo é passível de recebê-las, mas eu ainda acho que o Germancano tá com muita imagem da temporada passada dele, que foi realmente muito ruim, muitas lesões, e o fato desse início de ano ele ser pouco fornecido, né, pelo time do Mano Menezes. Eu quero ver mais do trabalho do Renato Gaúcho, eu quero ver o Cano ser municiado, ter várias oportunidades de jogo para a gente realmente falar, cara, talvez a gente precise contratar um outro centroavante. Até acho que precise, tá? Porque eu acho o Everaldo muito fraco para ser o reserva imediato. Vai vestir a camisa 9 do Fluminense. Mas, de fato, o Germancano, ele, nos últimos tempos, aí marcou poucos gols contra clubes de Série A. Eu acho que é um dado muito interessante que a gente, claro, tem que prestar atenção, mas eu ainda acho que tem um pouquinho desse resquício da temporada passada, que foi bem ruim do Germancano, sobretudo por conta das lesões, mas fica essa informação para vocês também aí da Central Fluminense. Clubes brasileiros podem receber grande taxação durante o campeonato mundial, né? O Super Mundial de Clubes, né? Assim está sendo chamado, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Só por disputar a fase de grupos, Fluminense e os demais times brasileiros vão receber cerca de 15 milhões e 200 mil dólares, cerca de 87 milhões de reais. Tá? Na fase de grupos, cada vitória vai garantir cerca de 2 milhões de dólares, 11 milhões. Então, Fluminense aí, vamos lá. O jogo contra o Borussia, particularmente do Fluminense, é muito difícil. A gente viu o Borussia fazer uma grande partida agora contra o Barcelona, né, na Champions League. Acendeu um sinal de alerta. O Fluminense conseguindo vencer o Mamelodi e o San garante mais 22 milhões. Então, só pela participação ali do Mundial, o Fluminense conseguiria arrecadar 107 milhões de reais. Né? Contando com essas duas vitórias, né? Porque são jogos plausíveis do Fluminense vencer. O empate paga 5 milhões de reais, né? 1 milhão de dólares. Na sequência, as premiações vão aumentando, né? Oitavas de final por disputar 5 milhões e 700 mil dólares, cerca de 32 milhões. Eu vou falar em reais que fica melhor para vocês entenderem. E aí, nas quartas vai para 75 milhões, depois nas semifinais vai para 120 milhões, olha isso, cara. E final, né, 229 milhões. E aí os clubes brasileiros podem sofrer taxações, né? Enfim,
cobranças milionárias de taxas e impostos, segundo informações do jornal The Guardian. O motivo são políticas tributárias aplicadas por autoridades fiscais dos Estados Unidos, né, além de impostos cobrados pelos países de origem dos clubes, conforme traz o jornal britânico. A Flórida cobra imposto de renda estadual, outros estados estão sujeitos a esse imposto, como a Pensilvânia e a Califórnia, com 3% cada em cima dos valores recebidos pelos clubes, mas o presidente Gianni Infantino está de olho nisso, tentando um acordo para que os clubes consigam isenção e receber o dinheiro, né, 100%, recebeu esse dinheiro cheio aí da FIFA pela participação do Super Mundial de Clubes, então é muita grana envolvida. Eu acho bem plausível o Fluminense conquistar esses 107 milhões de reais, né, com essas duas vitórias na fase de grupos da competição, mas é claro, é uma competição, como eu falei, da força desconhecida do Fluminense, é uma competição que tem característica desconhecida, vai ser a primeira vez que vai acontecer esse Super Mundial. Eu realmente tô muito curioso para saber, cara, uma competição assim que tá todos os melhores do mundo mesmo, os grandes clubes que a gente vê disputando a Champions, clubes de outros continentes também, gigantes no seu continente, né? O Al-Ahly lá na África, clubes asiáticos participando também, os clubes da CONCACAF. Cara, vai ser realmente muito interessante esse Super Mundial, vai ser... Cara, a minha expectativa é que seja algo muito, até mais apaixonante, mais que prenda mais, que tenha mais paixão do que a Copa do Mundo, né? Porque, cara, quando se trata de clubes, o torcedor, ele é muito mais emotivo, ele chega mais junto, ele consome mais o clube de futebol do que seleção, pelo menos eu sou assim, eu consumo mais Fluminense do que a seleção brasileira, mas você pode discordar democraticamente aí da sua casa. Eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central, um abraço para o André Nunes de São João da Barra, o Laerte de Tuiutaba, Minas Gerais, Vanderlei de Petrópolis, Rio de Janeiro, Vanderlúcio de Goval, né, o governador Valadares, Minas, Milton de Ipanema, Minas Gerais, e o Carlos Alberto de São Luís, do Maranhão. Valeu demais, muito obrigado, gente. Não esqueça de deixar o like e ativar as notificações, porque você vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E comente aí, né, da onde que tá assistindo a gente e sobre as informações, porque eu vou centrar para vocês. Esse aqui é um espaço democrático para a gente debater, discutir sobre as notícias do Fluminense. Valeu? Fluminense pode ter uma novidade na lista de relacionados para esse confronto contra o Vitória. Eu tô falando do volante Hércules. Voltou a treinar com bola, a treinar com grupo, e pode ser essa possibilidade para o técnico Renato Gaúcho. Eu falei, né, anteriormente sobre o Hércules ainda não ter demonstrado o seu futebol de Fortaleza, que fez o Fluminense gastar os quase 30 milhões nele. Acho que é um jogador para ser trabalhado pelo Renato Gaúcho. O Renato tá chegando agora. Alguns jogadores já cresceram na mão do Renato Gaúcho, né? O Freitas, o René, o Martinelli. Então, cara, o Hércules pode crescer, porque o Hércules, para mim, é um jogador que ele pode fazer esse time do Fluminense crescer muito com a sua característica do Fortaleza, de chegada, de finalização de fora, percorre um espaço muito grande, é um jogador muito físico, então vai ser bacana de ver. Eu tenho essa expectativa, né, do Hércules crescendo e sendo titular do Fluminense, tomara que ele consiga trilhar esse caminho aqui com a camisa do Fluminense. Sai uma nova parcial de ingressos trazida pelo jornalista Marcelo Neves do Globo Esporte, cerca de 20 mil ingressos vendidos para esse confronto contra o Vitória. Vai ser um público aquém do jogo contra o Santos, né? Véspera do jogo, apenas 20 mil. Acho que o feriadão prolongado da Páscoa interfere muito. Muita gente foi visitar parente, viajou, aproveitou para viajar. Então, assim, acaba sendo esvaziado, né, os jogos do Campeonato Brasileiro nesse domingo, né? Tem a questão da Páscoa, a galera gosta de ficar com a família, mas assim, acho que é um jogo pro torcedor, né? Colocar ali 40, 50 mil torcedores, mas eu acho que essa questão do feriado interfere demais, né? Interfere muito. Se fosse talvez na semana que vem, por exemplo, eu acho que botaria 40, 45, 50, mas como teve esse feriadão, ó,
sexta-feira foi feriado, né? Segunda é feriado, quarta é feriado no Rio de Janeiro. Vai ter gente que só vai voltar a trabalhar, gente, na quinta, na outra segunda. Então a galera vai aproveitar esse feriadão prolongado aí que pintou nesse ano, já que o ano passado quase não teve. Mas enfim, voltando aqui pro assunto dos ingressos vendidos, acho que interferiu sim nessa venda. Eu estarei lá, mas vai ser um público, acho que a expectativa seria maior por essa sequência de vitórias do Fluminense. E a última pauta desse vídeo aqui é o ex-lateral do Fluminense, Egídio. Ele surpreendeu torcedores nessa semana falando dos campeões das competições, né? Perguntado quem seria campeão das competições, das grandes competições dessa temporada no futebol brasileiro, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Super Mundial. O Egídio colocou o Fluminense num pedestal, gente. Olha aí, dá uma olhada. Crave um clube. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, Egídio? Palmeiras. Copa do Brasil? Fluminense. Super Mundial de Clubes. Fluminense. Libertadores da América. Flamengo. Sul-Americana? Sul-Americana, Flusão. Então tá aí, o Egídio super confiante para esse ano do Fluminense. Acho que tá mais confiante do que o próprio torcedor do Fluminense, né? O Fluminense ganhando Copa do Brasil, ganhando Sul-Americana e Super Mundial do clube. Acho que o torcedor do Fluminense viveria no céu, né, cara? Seria um paraíso pro torcedor do Fluminense ser campeão mundial, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Mas a gente sabe que é muito difícil. Falei anteriormente, acho que o título da Sul-Americana é muito mais plausível hoje, você vendo as equipes que estão inseridas. Claro que vai ter os times eliminados da Libertadores, pode dar uma reforçada no nível de dificuldade, certamente. Mas hoje eu enxergo como a principal competição que o Fluminense tem mais chance de vencer. O Campeonato Brasileiro o Fluminense tem que levar a sério também. Estar nas primeiras posições para caso não consiga título em Copa, conseguir no mínimo a vaga para a Libertadores, de preferência direta. E a Copa do Brasil é mais forte, né, do que a Sul-Americana, tem os clubes da Libertadores, etc e tal, a gente sabe o nível de dificuldade, né? O Renato é um cara experiente, copeiro, foi campeão da Copa do Brasil, com o Fluminense, com o Grêmio, chegando no semifinal com bastante frequência. Então, eu acho que é um cara certo para levar a gente longe nas Copas e fazer um brasileiro seguro com o Fluminense nessa temporada 2025. Mas eu quero a opinião de vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Muito obrigado pela audiência. Cara, não esquece de deixar o like e comentar, porque isso vai fazer a gente alcançar mais tricolores. Tem muita gente que não conhece o nosso trabalho legal aqui no YouTube ainda. A gente está muito próximo de bater 50 mil inscritos. Então, vem com a gente, Central Fluminense, todos os dias trazendo informações. Até a próxima. Valeu.